Mais uma vez estamos aqui para o estudo das obras de André Luiz, começando agora Missionários da Luz. É o terceiro livro da coleção, quando as coisas começam a ficar mais avançadas para o nosso pouco conhecimento. Capítulo 2, a Epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscrevia-se em suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, constatavam com as definições dos círculos oficiais. Abrindo um parêntese na leitura, vemos então que as obras de André Luiz vêm dilatar o conhecimento da biologia, do funcionamento do corpo físico aqui na Terra. Então é preciso que os médicos, e isso os médicos espíritas estão fazendo, se debrucem sobre essas obras, peguem essas informações e pesquisem. Isso já está sendo feito pelas associações médico-espíritas que a doutora Marlene Nobre fez o grande trabalho de espalhar pelo mundo. Continuando. Com o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Lógico, ele lê sempre o pensamento, né? Conheço a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem. Lembre que aqui, quando fala homem, é a raça humana, é o ser humano, não é homem ou mulher, certo? Na puberdade, as forças criadoras, em seguida, continuam a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassa-lhe mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que se retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no ser humano, no homem encarnado, o que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento
de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Percebemos? Corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Meu Deus, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam o hormônio do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos, ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem, digamos aqui mais uma vez, do ser humano. Dentro de seu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência de todo o sistema endocrínico, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Olha aqui, uma pista para quem quiser fazer pesquisa médica. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais, na qualidade de controladora do mundo emotivo. Sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, pelo que eu entendi, desde o começo da leitura, nessa glândula guarda todo o nosso passado sexual, como nós fomos em vidas e vidas e vidas atrás, que nós recapitulamos na adolescência e seguimos aperfeiçoando. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras.
intervenção do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, carregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Percebemos? Nossas emoções precisam ser administradas. Eu não vou explanar aqui certas realidades que a gente vê na imprensa, mas os amigos podem, por si, cada um, buscar os efeitos dos desequilíbrios das emoções nas situações dolorosas que temos visto. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Eu vou ler mais uma vez. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próximo. Quando eu digo homem, leiam em humanidade, homens e mulheres. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre a consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do ser humano? E no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refossiliar-se no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvairios da natureza animal e da despensa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o ser humano levantar-se do mergulho terrível das sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise.
Aconselharam os moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. A medida, em parte, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica ou exercícios controlados são valores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenerar-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem, ou digo, a humanidade, vive esquecida do que Jesus ensinou em virtude do esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, do problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade da sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o ritual do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem, digo, a humanidade, sempre disposta a viciar os centros sagrados da sua personalidade, conclui Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria, então, mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar, porque ele lia o pensamento do André, não é verdade? E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Esse capítulo foi muito interessante para o nosso entendimento de, olha, eu posso dizer, centenas de situações que nós temos nos hábitos terrestres, desde as restrições dos monastérios até o desregramento total. Vamos lá. André descreve a pineal em estímulo com a terminologia indiana, lótus de pétalas sublimes. Os que já tiveram contato com as terminologias orientais, que fala dos chakras, eles sempre descrevem como pétalas, como flores. Não é verdade? Porque eles
alguns videntes viram essa formação, que o André também viu, e usou a mesma terminologia para que nós pudéssemos entender o formato, a cor, a vibração. André compara as funções da epífise, ou modernamente pineal, descritas na academia, com o que se observava nos trabalhos mediúnicos, entendendo que a glândula tem importante função neurológica, psíquica e na interação com o plano espiritual. E eu concluo aqui, emocional, que eu não pus na época. A humanidade precisa aprender a não confundir amor com sexo. São expressões diferentes. A pineal, glândula que comanda a emoção, a emotividade, as ações neurológicas e psíquicas, faz com que algumas pessoas confundam sentimentos com reações físicas. Então, são aquelas pessoas que têm paixão e não amor. Certo? Vocês vão, aqui que eu disse para vocês vão lembrar dezenas de casos de amores, entre aspas, que se transformam em crimes. Porque um amor equivocado não é amor, é paixão. Essa pessoa que faz esse tipo de atitude não usa a sua energia da pineal para fins do amor, e sim apenas do sexo. Não conseguiu ainda sublimar, sutilizar essa energia tão maravilhosa. Recebemos nosso corpo físico para podermos realizar no mundo material. É veículo que nos é dado por empréstimo e, portanto, devemos respeito e reverência ao nosso corpo. Isso do ponto de vista físico e emocional. A função do corpo é proporcionar aprendizado, oportunidade de trabalho em benefício próprio e coletivo. A pineal é geradora de energias. Vou repetir o texto que nós lemos. Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Certo? Que eu comentei no item acima. Refossiliar-se no charco das sensações inferiores, à maneira de suínos, é retê-las nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o ser humano levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Ou seja, esse comportamento, essa tendência, se transporta para além desta vida. Então a gente vê aqueles espíritos que ainda estão presos a essas necessidades e se tornam prisioneiros de si mesmo, levando dor e sofrimento, muitas vezes, para quem até ainda está encarnado. Porque essa paixão doentia ainda pode ligar a pessoas que estão encarnadas. Então, isso é sério, é importante, e nós precisamos pensar nisso e equilibrarmos-nos o mais rápido possível. Me faz pensar ainda nas consequências danosas do uso de substâncias alucinógenas, porque essas substâncias vão atingir exatamente esse ponto do cérebro. Certo? Olha que violência que nós estamos, ou seja, quem usa esse tipo de substância, está fazendo uma violência ao seu ponto mais precioso do cérebro. Alexandre cita que no passado recomendavam aos esportes para o controle da sexualidade, mas ele completa dizendo que pode fazer muito bem à saúde física, mas que nada resulta do ponto de vista da sexualidade, podendo ainda estimular, por vezes degenerar-se em elástico das paixões menos dignas, porque vai levar àquela competição não sadia. A gente sabe de pessoas que usam substâncias químicas para aumentar o seu rendimento físico para ganhar do outro. Isso é uma coisa, isso é uma corrupção, isso é uma vilania, isso é uma coisa absurda. Você, para vencer o outro, vai usar uma substância que vai fazer um dano a você,
e que vai te rebaixar espiritualmente, porque eleva a sua vaidade. Você é vaidoso por subir no pódio em primeiro lugar. São coisas equivocadas. Alexandre interrompe os pensamentos de André e completa. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. Ou seja, a sexualidade é instrumento de preservação da vida, possibilidade de renascimento, oportunidade de crescimento. Porque através da sexualidade, a gente expressa o amor puro por outra pessoa e a gente traz a vida de outros seres. Somente por essa via é possível trazer à Terra novos espíritos. Não é verdade? Então vamos tratar do assunto com dignidade, com respeito. Aqui ficamos com mais esse capítulo. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem o que eu não entendi, o que eu não vi, o que eu me equivoquei, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Há espaço tanto no YouTube como no grupo no Facebook. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.